Bololô. E aí, cá estamos de volta. Eu não tô tendo feedback aqui, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Agora sim. Bololô. Ai, cá estamos de volta. Então, fique bem claro para vocês, a Segunda Guerra Mundial é um confronto entre duas forças. Se a Primeira Guerra Mundial era uma guerra, uma maior parte de causas econômicas, né, disputa pelas colônias na África e na Ásia, a Segunda Guerra não. Ela é uma guerra não só por causas econômicas, mas principalmente por causas ideológicas. Então, de um lado estava o fascismo, a força de extrema-direita, né, que queria esmagar as minorias e achava que o que valia era a lei do mais forte e o apagamento das individualidades em prol de um Estado, de um nacionalismo, de uma bandeira, né? Não é à toa que o bordão da Alemanha era a Alemanha acima de todos. Qualquer semelhança com o Brasil acima de todos do Bolsonaro não é mera coincidência, certo? E do outro lado as forças socialistas e democráticas. E aí vejam, socialismo e democracia estavam lutando juntas, assim como na Guerra Civil Espanhola, que eu expliquei para vocês no final do vídeo anterior. E aí, na Segunda Guerra Mundial, essas forças se reproduzem. De um lado, o fascismo, com Hitler e Mussolini. Do outro lado, né, as democracias, com a França e a Inglaterra, e posteriormente os Estados Unidos. E o socialismo, com a União Soviética. Certo? Então, esse é o quadro de forças. Certo? Esse assunto é interessante que vocês usem a apostila de vocês, principalmente para vocês observarem o mapa, né? Sem ter alguma noção de como é a Europa, é difícil vocês entenderem como é a disposição de forças da Segunda Guerra Mundial, assim como já era da Primeira. Então, vejam, quando as coisas começam realmente a piorar na Europa, fora a Guerra Civil Espanhola, que, como eu disse para vocês, foi vitória do fascismo, né? Bom, já fazia um tempo que parecia claro que Hitler ia procurar guerra com alguém. Por exemplo, em 1938, eles anexaram uma parte da Tchecoslováquia, que hoje são dois países, né? República Tcheca e República Eslovaca. Então eles anexaram uma parte que eles diziam que era uma parte que era de maioria de sangue ariano, de sangue alemão, né? França e Inglaterra fizeram algum barulho, mas depois aceitaram. Depois, a Áustria foi anexada, né? A Áustria, que é um país, né? Lembra-se que ele foi um dos grandes líderes da Primeira Guerra Mundial, aí foi derrotado, aí encolheu, mas foi anexado. Um país inteiro anexado, em plena Europa, pela Alemanha. É claro que isso não ia parar aí. A Inglaterra e França, mais uma vez, olharam e ele vai procurar guerra com a União Soviética, ele não vai procurar guerra conosco. Achavam eles, né? E aí, em 1939, ocorreu o inusitado. Algo absolutamente inusitado aconteceu. Hitler e Stalin, que era o líder da União Soviética no período, assinaram um pacto de não agressão. Esse pacto parecia completamente sem sentido para muita gente. Veja, a extrema-direita com a esquerda, ou a extrema-esquerda, assinando um pacto. Tudo bem, não era um pacto de ajuda, mas era um pacto de não agressão. Isso parecia absurdo, muita gente até se desiludiu com Stalin e com a União Soviética a partir de então. Porque como é que eles assinavam um acordo com o diabo, ou com Hitler, né? Então isso parecia um absurdo. E era claro sinal de que para a Europa Ocidental as coisas não estavam indo bem. Veja, França e Inglaterra achavam que a Alemanha ia atacar a União Soviética e eles fizeram um acordo que não ia agredir a União Soviética. Então perfeito, né? E aí, isso deu força suficiente para a Alemanha para invadir a Polônia. E aí por que a Polônia? Porque vejam só, lembra do Tratado de Versalhes? As fronteiras alemãs tinham sido redefinidas e os poloneses tinham ficado com boa parte do território alemão, o chamado corredor polonês. E os alemães se ressentiam bastante disso. Então parecia uma questão de honra atacar a Polônia e anexar de novo a parte que tinha sido tomada na Primeira Guerra Mundial. Só que isso feria claramente os princípios do Tratado de Versalhes. Mas aí veja a piada, né? Hitler já estava desobedecendo o Tratado de Versalhes há muito tempo. A Alemanha não podia ter exército. Tinha, né? A Alemanha não podia invadir os países vizinhos. Já tinha invadido vários, né? A Polônia era no mínimo o terceiro. E assim, ele já tinha desrespeitado várias vezes. Mas aí conquistar a Polônia e o pacto de não agressão parecia demais. E aí Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha por conta da Polônia.
E isso marca o início oficial da Segunda Guerra Mundial, né? A invasão da Polônia em setembro de 39. E aí a Itália, que era aliada da Alemanha, também declarou guerra à França, né? E à Inglaterra. E assim as forças foram se ajeitando, né? E aí vejam, a guerra não era mundial ainda, a guerra era apenas europeia, né? Embora, vejam, por que a guerra também é chamada mundial, né? Pelo mesmo motivo da primeira, né? As colônias na África e na Ásia começam também a se organizar para declarar guerra um ao outro. E também por um outro motivo, né? A Alemanha e a Itália tinham um inimigo do outro lado do mundo, que era o Japão. Desculpa, eu falei inimigo? Aliado, do outro lado do mundo, que era o Japão. O Japão tinha um projeto imperialista também. E aí vejam, não era que os japoneses fossem fascistas. Os japoneses era algo muito específico, eram japoneses. Eles tinham um imperador, que eles adoravam como se fosse um deus, já há muito tempo. Se julgavam a terra do sol nascente e diziam que tinham uma missão divina no Oriente e que deviam conquistar o Oriente inteiro. Mas isso era coisa deles, dos japoneses, não era exatamente fascismo, né? Não existia esse negócio de japanazi, como nos quadrinhos da Marvel, do Capitão América. Mas, enfim, né? Eles eram conservadores, autoritários, né? Monarquistas, né? E aliados dos fascistas europeus. E aí eles também tinham ambições, né, no Oriente. E aí eles começaram a botar em prática de forma militar essas ambições. Por exemplo, eles invadiram uma província da China chamada Manchúria e instalaram um país, um estado japonês, né, chamado Manchukuo. E conquistaram também várias regiões ali perto, né, como por exemplo a Coreia, e avançaram pelas ilhas do Pacífico. E aí, olha só, nesse momento eles bateram de frente com os interesses dos Estados Unidos. Então vejam, a guerra estava caminhando realmente para se tornar mundial. Mas antes disso, antes de chegar aos Estados Unidos, eles vão entrar na guerra só em dezembro de 1941. Vamos para a Europa de novo, porque lá Hitler estava fazendo um estrago em toda a Europa Ocidental, com um método de batalha chamado Blitzkrieg, que significava atacar em várias frentes ao mesmo tempo, pelo ar, pela terra, pela água. O Hitler estava fazendo a verdadeira lavagem na Europa. Tinha invadido já, né, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, e já estava na fronteira da França. Os franceses confiavam que uma linha militar chamada linha Maginot iria segurar Hitler. Foi o maior fiasco da guerra. Os nazistas invadiram a França e tomaram Paris em 1940. Os franceses se refugiaram no interior em uma cidade chamada Vichy, né? Mas o general que dominava ali era simpatizante de Hitler. E o estado de Vichy acabou se tornando um estado colaboracionista, ou seja, um estado que colaborava com a Alemanha nazista. E aí vejam, a Península Ibérica já era dos fascistas, né? Porque vocês lembram que a Espanha de Franco era simpatizante dos fascistas. Portugal de Salazar também era simpatizante dos fascistas. Era uma ditadura que durou 50 anos. Portanto, a Península Ibérica já era do lado dos fascistas. E a Itália já era, a Alemanha já era, aqueles países ali, Suíça e tal, mantiveram-se neutros. E Hitler agora apontava seus canhões para a Noruega, Dinamarca e os países do norte da Europa, né? Portanto, o Hitler já estava caminhando para tornar a Europa Ocidental inteirinha fascista, com exceção daquela ilha inexpugnável, lembra-se de Napoleão nunca conseguiu invadir a Inglaterra. Então, o que separava Hitler de dominar a Europa Ocidental inteira era apenas a Inglaterra. Muitos ministros ingleses, né, e deputados ingleses da Câmara dos Lordes tentaram fazer acordo com Hitler, porque diziam que ele era, né, era impossível parar Hitler. Se não fosse o primeiro-ministro Winston Churchill, que bateu na mesa e disse: não se faz negócio com fascistas. É impossível você sentar à mesa com um fascista e não se tornar um deles. E Churchill disse: nós vamos guerrear pela justiça e vamos guerrear contra Hitler. Se vamos morrer no caminho, vamos morrer pela justiça.
Veja, Churchill acabou tendo um papel fundamental para manter a Inglaterra como essa ilha, né, de resistência contra os fascistas. E a fúria alemã continuava se expandindo por toda a Europa até chegar na Europa do Leste, avançar pela Ucrânia e bater na porta de Stalin em Moscou. Aí você diz assim, mas professor, não tinha um pacto de não agressão? Pois é, Hitler não era bom de seguir pactos. Pelo jeito, Churchill estava correto, né? E dizem que Stalin tomou um grande susto, porque não esperava que Hitler o atacasse tão cedo. Mas quando menos esperou, as tropas de Hitler já estavam nos subúrbios da capital russa, Moscou. Então a União Soviética também ameaçava ser tomada por Hitler. E aí vejam, né? Esse início de guerra parece ter sido avassalador como vitória para Hitler. E parecia que o mundo ia cair sob o fascismo, né? Sonho bolsonarista, talvez, né? Bom, façam as tarefas, vocês conhecem a dinâmica. E na próxima aula, que vai ser, acho que daqui a 2 semanas, né? Olha a feriada de 7 de setembro funcionando. E aí eu sei que vocês são engajados, né? Cheios de vigor, cheios de ânimo pelo sistema de aulas online do IFP, né? E aí vocês vão fazer as tarefas que vocês sabem que valem ponto, né? E aí, abraço. E a gente se vê depois.